falando do remifentanil. Remifentanil é uma situação que a gente poderia até utilizar. Eu, particularmente, não uso remifentanil, eu uso outras estratégias na anestesia quanto a protocolo anestésico que funciona, que fica bem. Remifentanil, em algumas situações, cirurgias onde eu preciso fazer anestesia geral nessa paciente, é um tipo de infusão que ele não tem metabolização. O remifentanil ele tem a metabolização por esterase plasmática, ele não passa pelo fígado, ele não passa por outro lugar para ser metabolizado, o que preocuparia se fosse dessa forma nos filhotes, porque ele tem um sistema de metabolização ainda não formado completamente, né? É um feto que está nascendo ali. Então, em situações emergenciais e em situações, em outras situações, a gente poderia até utilizar o remifentanil se houvesse a necessidade, se você achar que vai montar um protocolo que há necessidade, o remifentanil entraria muito bem nessa situação, porque o feto, rapidamente após o nascimento, ele teria a condição de metabolizar pelo sangue e não teria acúmulo nesse filhote, fazendo a depressão respiratória, depressão cardíaca, que a gente tanto não quer nesses filhotes, diminuindo esse Apgar dele. Então, seria uma estratégia, mas eu não uso nos protocolos que eu faço. Tu usa mais fentanil, Alex? Um protocolo bastante fácil, assim, não tem segredo nenhum, nada de grandes coisas que não se encontra, tá? A gente fala do cuidado com a analgesia e a sedação desse paciente, então é rotineira a forma como magnésio tem. Magnésio tem indicação em infusão, sim. Magnésio, aliás, a primeira indicação do magnésio na medicina, onde mais se usa magnésio, é na obstetrícia, tá? Se usa muito na obstetrícia. Tem papel de retenção, neuroproteção, né? Tem várias ações desse tipo de analgesia, sedação, neuroproteção, proteção contra isquemia, reperfusão, várias ações desse tipo o magnésio faz, e nesse momento ele entraria muito bem para fazer essa sedação que a gente faz. Eu já usei várias técnicas de várias formas, já fiz com o paciente entubado, sem entubar, em anestesia geral, sem anestesia geral, entubado com anestesia regional, enfim, de várias formas para se fazer. O que eu prezo, então, sem citar muito assim pontualmente os fármacos, eu posso até citar porque não existe uma regra, tá? Mas o que eu prezo nesses pacientes, como a gente falou, em vários momentos ela pode chegar para fazer a cesariana. Então, a gente preza muito pela tranquilidade e pela analgesia no pré-anestésico. Então, raramente a gente vai deixar de fazer analgesia com opioide no pré-anestésico. Mas você vai usar opioide no pré-anestésico? Vou usar opioide no pré-anestésico, tá? Eventualmente, até mesmo vou utilizar um tranquilizante no pré-anestésico dos fenotiazínicos e não dos benzodiazepínicos, se for necessário. Se for necessário, além do opioide, eu vou usar um tranquilizante dependendo da fêmea, dependendo da situação em que se encontra, tá? Então, eventualmente, a gente pode utilizar o tranquilizante também. E o opioide, a gente vai pensar sempre no opioide, essa é uma grande sacada, tá? Entendendo quais são os opioides mais lipofílicos e mais hidrofílicos. Aqueles que passam mais facilmente pela gordura, aqueles que atravessam e passam a membrana celular mais facilmente, a membrana placentária, as barreiras naturais mais facilmente, e aqueles que não passam. Sabendo entender isso, você consegue usar aqueles que não passam tão facilmente ou tão rápido a barreira placentária e consegue utilizar fazendo uma sedação e uma analgesia na fêmea e não fazendo tanta depressão fetal assim nos fetos.